Oi, Paulo, bem-vindo. Tá sem o microfone. Isso, pronto, agora. Fala, meu querido. E aí, bem-vindo, Paulo. Deixa eu te Obrigado. apresentar rapidamente. Paulo vai falar agora para a gente sobre uma análise constitucional dos efeitos da pandemia. O Paulo é graduado em psicologia pelo ISB em 2016. Durante o curso, desenvolveu trabalhos nas áreas de análise do comportamento, comportamento social, saúde mental em contexto de internação e atendimento clínico individual. Atua como psicólogo clínico com foco em práticas baseadas em evidências e apoiando startups early stage a desenvolver empresas, cultura e produtos fantásticos. Paulo, a palavra é sua. Fique à vontade. Tá? Primeiro, agradecer aí o Kendi pelo convite, todo o pessoal aí da organização da JAC. Eu queria... Hoje me chamaram para falar um pouquinho, né, sobre a abordagem constitucional e como que eu entendo, né, dentro da abordagem constitucional, o efeito o que está acontecendo em relação à pandemia e até um pós-pandemia aí. E só queria saber, cara, tem como você mandar esse link aí? Porque para quem quiser ver a palestra depois, ela fica... Opa, eu perdi o link aqui. Aqui. Opa, cadê? Perdi tudo. Só um instante. Aqui, achei. Pronto. Se você quiser mandar o link aí para o pessoal que estiver assistindo, não sei por onde que eles estão, é pelo YouTube, eu acho. No YouTube. Tá. Aí vocês estão vendo minha tela aí? Consegui dividir ela certinho? Tá Dividir ela? certinho. Tá dando para ver bem. Beleza. Tá. E então, tá, em primeiro lugar, né, obrigado e vamos lá. Tá, eu queria falar um pouquinho para vocês quais são os objetivos dessa palestra que eu vou dar, né, apresentar um pouquinho da abordagem constitucional. Para falar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia, eu vou precisar ter uma discussão com vocês sobre algumas visões de liberdade e coerção que a gente tem na análise do comportamento, para poder explicar como que eu interpreto o efeito da pandemia sobre o comportamento humano. E isso está muito vinculado nesses conceitos aqui. E aí, como que isso afeta o comportamento, né? Como que esses novos contextos trazem novas respostas, e é isso que a gente está vivendo agora, e como que outros contextos vão trazer velhas respostas. E, nesse caso, as velhas respostas é o que a gente está fazendo agora e o que a gente fazia no passado. Tá? Eu espero que isso seja interessante para vocês. Eu gosto só de deixar claro o que vai acontecer aqui. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, o que é a abordagem constitucional? Né? A abordagem constitucional ela foi sistematizada no artigo seminal do Goldman, em 74. É um artigo que está disponível gratuitamente. E que ele vai falar algumas coisas muito claras, assim, que o comportamento humano está em função das consequências e das alternativas comportamentais. Então, todo comportamento vai ser selecionado pelo ambiente. Então, por isso, todo comportamento vai ser racional. Então, não adianta a gente falar que a coisa é esquisita, que a coisa é irracional, que a coisa não faz sentido. A estranheza não é de quem está vivendo aquela coisa, é de quem está olhando e fala que aquilo é estranho, né? Então a gente pode olhar para o ornitorrinco e falar que é um bicho estranho, mas ele olha para a gente e fala que a gente é igualmente estranho, né? Tanto quanto ele. Não faz o menor sentido a gente ficar discutindo qual é o papel das coisas que estão acontecendo em relação às respostas humanas, ao comportamento humano. E se o comportamento ele é racional dentro daquilo que a gente vive, dentro das contingências que a gente vive, dentro de tudo que a gente vive, né, dos contextos que a gente vive, não faz o menor sentido a gente tentar tirar essas respostas das pessoas. Não faz o menor sentido a gente falar para as pessoas, vocês têm que diminuir aquilo que você está fazendo. Né? O que vai precisar, né, vai ser começar a compreender as funções de contextos e as consequências que governam esses comportamentos e desenvolver programas que façam sentido para competir com aquelas respostas que são estranhas, que são indesejadas. Né? Então, a abordagem ela é construcional por conta disso, né? Porque o caminho nunca vai ser patologizante, nunca vai ser visando diminuir uma frequência de comportamento. A gente sempre vai tentar carregar o caminho, né, ajudando o organismo a desenvolver respostas. Isso vale para tudo, tá? Inclusive para os chamados eventos privados, sejam eles pensamentos, emoções, sentimentos e tudo que você quiser colocar dentro do organismo. Tá? E aí o Lyang, que também é participante da nossa, né, da abordagem constitucional, ele vai falar, né, que o objetivo da terapia, né, a terapia nunca vai tentar mudar a emoção do paciente,
Ele vai tentar ensinar o paciente a se sensibilizar das contingências das quais essas emoções são funções. A gente vai ensinar os pacientes a olharem para as emoções não como algo ruim ou como algo bom, algo que tem que ser aceito. Mas essas emoções, elas vão ser bússolas do comportamento, elas vão mostrar para a gente qual é o tipo de caminho, qual é o tipo de lugar que a gente está. E aí, uma vez que a gente começa a se empoderar desse lugar, a gente começa a fazer coisas diferentes. Isso demora um pouquinho, isso, né, exige que a pessoa consiga viver alguns momentos mais complexos, né, e aí até peguei o finalzinho ali do final da palestra da Fernanda e eu concordo com ela. Tem situações que aí não tem jeito mesmo, a gente precisa fazer um controle restritivo, porque a pessoa está em risco de vida, ou ela se autolesiona a um ponto de que, ou tem tanto daquela resposta que é impossível fazer outra coisa. Né? Aí a gente tem que fazer alguns tipos de intervenção que não são constitucionais ou não são constitucionais, mas ainda assim, a gente, né, até usando o exemplo que ela estava dando de um cocainômano, você não vai, o desejo pela cocaína não vai desaparecer, e ficar lutando com ele é a maior perda de tempo que pode ter. A gente tem que ensinar a pessoa a perceber o que esse desejo está falando para ele, qual é o tipo de contingência que ele está vivendo, que traz isso para ele, ensinar ele a montar ou sair dessas contingências em contingências alternativas. Tá? Então, esse é o core da abordagem constitucional, tá? E é da onde vai partir as análises que eu vou fazer aqui. Uma outra coisa que é bem clara para a gente, e aí tem que falar um pouquinho sobre os conceitos de liberdade e conversão na análise do comportamento, né, esses conceitos de liberdade e coerção começam ali, já vem de antes, mas ficou muito claro quando o Skinner escreveu o mito da liberdade, né, o Beyond Freedom and Dignity, e que ele coloca assim, de uma forma bem clara, que não existe liberdade, né? Que o controle é uma relação natural, né? É isso que a gente fala aqui na análise do comportamento, de que, né, se a liberdade for a ausência de controle, não há liberdade. Então, o que seria liberdade? Porque a gente vive isso, e ficar também discutindo com as nossas percepções da liberdade também é infrutífero. Então, o que o Skinner vai colocar é que a liberdade ela aparece como uma percepção quando a gente está vivendo contingência de reforçamento positivo. Né, de que ela não existe enquanto coisa, de que a gente não é livre para escolher o que faz, mas que quando a gente está numa contingência de reforçamento positivo, a gente tem essa percepção. E aí ele vai propor um mundo de reforçamento positivo, de contingências de reforçamento positivo, que aí ele escreveu o romance dele lá, enfim, o Walden Two, que é um romance, é ok, é um livro ok. E a partir daí, o Seidman, em 95, escreve um livro super importante, né? Eu acho que um dos livros mais categóricos da análise do comportamento, que é o Coerção e Suas Implicações. Ele bebe muito dessa fonte do Skinner. E aí ele vai escrever e ele passa o livro inteiro falando algumas coisas, entre elas que tudo que não for contingências de reforçamento positivo vai ser coerção. E aí ele passa o resto do livro explicando os efeitos da coerção, né, em contingências separadas, de punição, de reforçamento negativo, de punição positiva. Inclusive, né, quando ele vai fazer alguns adendos ao livro, ele inclui ali muito claro a extinção. Então ele traz muito forte isso, de que tudo que não for reforçamento positivo vai ser uma situação em que a pessoa vai estar em coerção, e que isso aí traz efeitos deletérios para os organismos e para as pessoas e tudo mais. Da forma que eu leio e da forma que eu acho que o Golddiamond leu, que foi muito bem explicado nesse artigo do Fernandes e do Dietrich, eles essas duas visões, elas são muito interessantes mesmo. Foram as primeiras pessoas que conseguiram trazer de uma forma concisa e com algumas implicações de mundo, né, como que essas diferentes contingências afetam as pessoas, mas, na minha opinião, elas estão muito baseadas quase numa utopia, né, que o Walden Two, inclusive, o César fala sobre isso, né, se o Walden Two é uma utopia ou uma distopia, que né, dá para fazer um mundo só de reforçamento positivo, né, e aí a gente traz até para esse questionamento de estar numa pandemia, né? Mesmo que a gente estivesse num mundo de reforçamento positivo, e aí acontece uma catástrofe mundial que
né, tira tudo das pessoas ao mesmo tempo. Como que a gente volta para esse estado de utopia agora? E aí, o que a gente faz? Né, a gente tem condição de sustentar isso? Isso a outra pergunta que eu acho que o Goldman fez, porque ele era um cara muito focado na clínica, é qual é a chance real de eu estar numa clínica com um paciente e conseguir gerar esse mundo para ele? Então, essas visões não eram muito práticas para poder agir no mundo diretamente. Né? Em situações de educação, que foi onde o Seligman trabalhou, talvez fossem um pouco mais fáceis, mas nas situações clínicas que envolviam muito do social da pessoa, envolvem muito as condições de vida que a pessoa mora, as condições de vulnerabilidade a qual ela é exposta, ficou muito claro para o Goldman que essas visões não eram suficientes. Então, ele traz essa outra visão de que a coerção é a condição natural, né? Enquanto o Skinner trazia muito essa coisa do controle, é uma relação natural, o Goldman vai trazer que não é só o controle, é a coerção, né? A vida mesmo é coercitiva e ela tende ao infinito. Né? Sempre vai ter alguma coisa saindo, sempre vai ter um reforçamento positivo sendo tirado, as próprias condições de vida mudam o tempo inteiro. Então, essa utopia não satisfaz as necessidades do consultório. E aí o que ele vai trazer é que do outro lado dessa coerção para infinita, se ela for uma moeda, do outro lado dessa moeda você vai ter a liberdade. E a liberdade vai sempre tender a zero. Só que ela vai crescendo à medida que a gente tem alternativas para poder agir no mundo. Né? Então, uma pessoa que só tem um acesso a um tipo de comida específico tem uma contingência para poder se alimentar. E aí, na liberdade sendo n-1, tal que n é o número de alternativas que ela tem zero de liberdade. E isso faz muito sentido na clínica. Quando a gente está lá clinicando, a gente vai vendo que, né, a pessoa que sofre muito no consultório é a pessoa que tem menos alternativa para fazer as coisas. E quando cai alguma coisa, quando uma contingência cai, começa um processo de sofrimento muito grande. E não só isso, a gente começa a ver que o sofrimento está muito atrelado a essa capacidade da pessoa se movimentar no mundo, mas a gente vê que o sofrimento diminui à medida que as pessoas conseguem novas contingências para agir no mundo. E aí ele vem trazer outro conceito que é o de alternativas, mas não é uma alternativa qualquer, porque particularmente eu não vejo nada mais imbecil do que alguém falar assim, não, mas você pode estudar no ônibus. A única pessoa que vai falar isso é uma pessoa que nunca pegou um ônibus 7 horas da noite. Porque, cara, estudar num ônibus com 100 pessoas dentro é uma coisa impossível. Isso não é uma alternativa genuína. Né? Isso não faz parte do contexto. O contexto inviabiliza a própria coisa. Né? Então, o que é uma alternativa genuína? É uma alternativa em que a pessoa consegue, né, dentro de todos os elementos da contingência, então ela tem contexto, assim, na hora da necessidade da operação motivadora, ela tem um contexto, ela tem um repertório apropriado, numa contingência que disponibiliza o reforçador crítico, aquilo da qual o comportamento é função para ela. Então, né, ele vai fazer isso meio que vira quase que o objetivo da clínica, né, de aumentar essas contingências, desenvolver repertórios e desenvolver comportamentos apropriados para que as pessoas possam sair dessas condições de coerção absoluta. Tá? Vocês podem fazer pergunta enquanto eu estou falando, tá? Isso não me incomoda, não. E eu até prefiro, na verdade. Então, se alguém quiser mediar aí as perguntas, eu estou disponível. Tá? E o que acontece na pandemia? Né? Então, a gente tem uma pandemia em que absolutamente tudo que estava falado aqui em qualquer uma dessas definições foi para o saco. Isso deu errado. Né? Aquilo que a gente tinha como objetivo, tanto de mundo, como no caso do mito da liberdade, ou como de proposta de aprendizagem para o caso do Seligman, né, ou de outras coisas, ele também tinha uma visão de mundo aqui, ou para os próprios objetivos da clínica, de reforçar as pessoas e aumentar a capacidade das pessoas de se comportarem no mundo, caiu. Né? E caiu, eu lembro, a minha caiu no dia 15 de março. Né? Dia 15 de março eu tive contato com pessoas que estavam infectadas e me botei em quarentena. E de lá estou em quarentena. Né? Então, tem um dia marcado, assim, né? Quase a coisa do World Trade Center, assim, onde você estava no 11 de setembro. E o que acontece nessa visão? Né? Você tem uma alteração drástica das contingências da qual o comportamento é função. E não é uma coisa assim gradual que acontece. Não é que nem você está jogando videogame e o jogo vai ficando progressivamente mais difícil.
Não, do dia para a noite, né? Acabou. É isso, não tem mais aquelas contingências que você respondia, acabaram, né? Mas não acabaram só as contingências, mesmo as que você ainda tinha, mudou radicalmente os esquemas de reforçamento, né? Não, você não faz mais as mesmas coisas, não faz mais na mesma frequência, não faz da mesma forma. Né, a própria topografia que é exigida, né, a forma que você se comporta em relação às coisas, mudou. Né? Então não adianta mais você se vestir todo bonitinho, né, para o trabalho. É muito massa isso, que tem 1 milhão de vídeos da galera de terno, né, e aí só de bermuda, né, na parte de baixo. Essa já era minha vestimenta clínica normal, chinelo, camisa e calça jeans, então pelo menos isso ficou mais fácil. Então você teve uma mudança muito forte disso, e nem sempre a gente sabe se adequar. Todos os meus amigos pacientes que estão no sistema educacional, o primeiro semestre deles foi sofrível, né? Assim, não havia possibilidade, eles sabem ensinar, né? E essa é a parte legal dessa... Deixa eu olhar para vocês agora. Essa é a parte legal de pensar assim, você tinha um contexto para ensinar, você tinha alunos para ensinar, você tinha professores que sabem ensinar, mas a forma, a mídia pelo qual a gente ensina mudou radicalmente. E isso causou sofrimento em todo mundo, e ainda está causando. Quase todo mundo que eu tô atendendo, ou que eu convivo, que está no ambiente online, que não é só nisso aqui. Isso aqui é mais fácil, né? Fazer uma live, fazer uma palestra online, falar com o computador é relativamente fácil. Mas como que você monitora progresso de aluno? Como que você tira dúvidas sem esbarrar no corredor com as pessoas, sem resolver ali uma questão de um estudo dirigido rapidinho enquanto você está entre uma aula e outra, sem poder marcar na biblioteca, sem poder se juntar no intervalo para poder resolver alguma coisa ou outra. Isso tudo no meio de uma vida inteira. Então, assim, a gente tem que desenvolver, né? Essas formas que a gente tinha de resolver esses problemas acabaram, né? E elas se desmontaram do dia para a noite. E um outro problema muito grande, né, é que os reforçadores condicionados que a gente tinha caíram, né? Assim, não foram só os críticos que caíram, não é só aquela coisa grande, né? Aquela coisa, a nota da prova que caiu. Caiu tudo, caiu a mediação social, né? Aquela coisa que mantinha a gente andando, o instrutor da academia que mantinha a gente ali falando assim, tá, hoje eu vou lá só para não furar com o cara. Isso acabou. E se isso acabando, a gente não consegue se comportar apropriadamente. Né? E aí eu trouxe aqui algumas ideias sobre isso, né? Então, numa condição dessa aqui que é minimamente esperado, né? E aí eu tentei trazer mais ou menos as causas disso e mais ou menos qual é a percepção, né, de como que algumas metáforas que ajudam a gente a pensar sobre o que está acontecendo. Né, as variações emocionais. O que causa variações emocionais nesse tanto, né? Que tá todo mundo em montanha-russa agora. Né? Essa extinção, a mudança dos esquemas do reforçamento e a mudança dos encadeados. Né? A gente não produz mais os contextos que a gente precisava para se comportar. Então é como se, cara, eu acho que está todo mundo se sentindo assim em algum lugar. A gente está dirigindo num carro que o banco está sempre errado. Né? A gente nunca consegue achar um lugar de conforto. É a pedra no sapato, assim, vai chegando no final do dia, isso vai corrompendo, né, a nossa capacidade de se comportar, porque não tem mais fluência do comportamento. Todo dia a gente chegar no trabalho e nossa mesa está mexida. É um chefe brigando para a gente, e em horas é até pior, quando muda tudo. A gente está dirigindo por hora numa chuva, né, numa estrada desconhecida. Isso demanda uma atenção muito grande, porque a gente está fazendo tudo novo numa situação de risco. Né, isso tudo causam essas variações emocionais, estresse, cansaço, irritabilidade, frustração, né? Frustração é subproduto disso. Né? E aí, de novo, né? A mesma contingência gerando várias emoções, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessa bússola. A extinção, né, e a ausência de reforçadores críticos, dificultando isso, né, tirou aquela coisa que trazia para a gente a sensação. Muita gente, muita gente funciona por reforçamento social. O reforçador crítico, no final das contas, muitas vezes é social. E derrubar isso de uma vez acaba tudo. E as pessoas têm muita dificuldade em lidar com reforçamento arbitrário mal colocado. Né? Não tem mais aquela liga ali que não é o produto final da contingência, mas acabou aquela coisa que puxava a gente para frente.
né? Então, a sensação que muita gente tem relatando é isso, né? De que a gente estudou muito para uma prova, estudou muito, 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 aí a gente chega no dia da prova, é outra prova, né? Como se tudo que a gente soubesse, tudo que a gente se preparou, não serve para o que a gente está pedindo. Até quem não ia viajar ficou frustrado com o cancelamento da viagem, assim, acabaram os sonhos, acabaram os planos, né? A gente nem pode mais sonhar. E essa frustração também vem muito dessa coisa de ter que estar negociando dia a dia com o nosso social próximo. A gente não tem mais afastamento, né? A gente está sempre ali todo dia tendo que negociar o horário do banheiro, o horário da comida. Aí, se eu atraso para o almoço, briga, aí o marido fica puto, né? Então, assim, é uma frustração constante que vem acontecendo diariamente. E uma dificuldade enorme de se engajar em atividades comuns. E as atividades comuns que eu estou falando não são nem as atividades comuns de ir na academia, mas é de conseguir malhar em casa, né? E o que aconteceu, né? Caíram nossos encadeados, as microdicas que a gente tinha, aquela coisa assim de, porra, hoje está de boa o trabalho porque eu sei que eu vou encontrar com o meu amigo no final do dia, eu vou jantar com o meu amigo, porque vai ter o povo do futebol. Isso acabou, né? A gente não tem mais esses encadeados que mantêm a gente rodando. A gente está sempre sendo demandado de novos repertórios e sempre aprender alguma coisa nova é muito, muito, muito cansativo. Muito cansativo. Passar o dia inteiro aprendendo é muito cansativo. E você tem uma competição eterna com a necessidade da casa. Então é meio como se a gente estivesse tentando estudar num festival de música, né? Toda hora que a gente está tentando focar em alguma coisa, tem alguma coisa outra acontecendo, né, dentro da nossa casa. Eu tive a felicidade de ter uma obra de um prédio do meu lado, né? Então eu estou há 4 meses ouvindo o nego martelar coisa todo dia. Isso não dificulta muito fazer qualquer coisa, né? É como se todo dia mudassem os caminhos que a gente está indo para o trabalho. E a gente não sabe nem qual ônibus vai pegar, onde vai chegar esse ônibus, né? A gente está tentando fazer qualquer coisa para chegar em algum lugar. E isso dificulta muito que a gente se engaje nas atividades comuns de ler livro, de assistir série, né? Tudo isso é muito vazio, a gente não tem nem com quem fazer essas coisas mais. E aí tem uma outra coisa que é muito perigosa e que é a parte que eu queria dar mais atenção, é que tem aumentado muito os custos de respostas, por vários motivos. Porque está todo mundo cansado, porque está todo mundo fudido, porque eu não sei se eu posso xingar, se eu não puder, desculpa e eu vou fazer de novo, sem querer. Então está todo mundo fudido, está todo mundo na merda, não tem muito o que fazer. E o que está acontecendo? A gente só está tendo, muitas pessoas só estão tendo atenção quando elas emitem respostas de alto custo, elas só estão conseguindo alguma coisa dessas contingências que a gente tinha antes, quando elas estão emitindo comportamentos muito abruptos, né? E isso gera atenção social, nessa hora as pessoas dão atenção para elas, e aí elas conseguem alguma coisa. Então, sei lá, alguém que grita com o filho, aí o filho para um pouco, ou você grita com o marido e você grita com a esposa, ou você manda seu chefe tomar no cu, alguma coisa assim, né? E isso tudo vai gerando, né? A gente está ensinando pessoas a surtarem. E isso vai ser um problema no futuro, né? Então, assim, imagina que você está fazendo uma prova de vestibular que só acaba quando você surta. É meio assim, está todo mundo meio que passando por um treinamento BOP agora, né? Assim, você só acaba quando você bate o sino, né? Só depois de você sofrer muito que você está conseguindo as coisas. E acaba que o comportamento social que funciona com o reforçador condicionado de muitas coisas está virando reforçador crítico, né? A gente está precisando muito das pessoas, mas as pessoas só estão conseguindo dar atenção. Tudo isso que eu estou falando é dentro da clínica, tá? É lógico que tem gente que está saudável, está bem, que está tudo ok, mas não é a realidade da clínica, pelo menos não é a realidade que eu estou vivendo. E é isso, e de uma forma intermitente. Então, assim, tem hora que a pessoa surta e recebe, tem hora que a atenção que ela consegue, tem hora que não, e isso vai gerando ainda mais resiliência nesses comportamentos disruptivos, esses comportamentos difíceis, o de chorar para chamar atenção, o de brigar com o chefe, o de faltar trabalho, o de largar o trabalho mal feito durante a semana para fazer outra coisa, para poder dormir, né? Isso tudo está entrando no repertório das pessoas. Isso aí eu via muito em quem ficava usando o Tinder e não conseguia gerar encontro, né? Quem ficava ali só no Tinder na coisa do match mesmo.
era um comportamento bem pequeno, mas muito análogo a isso. Aí chegava uma hora que a pessoa surtava, ia pra balada, e fazia um monte de merda. Porque é isso, né? O reforçador social não gera o reforçador crítico mesmo, final da contingência. Isso, né, aí gera esses padrões de alta frequência, esses padrões que causam rupturas absurdas. E isso está entrando no repertório da população. Tá? E aí, o que a gente está tentando fazer, né, de forma geral? Né, em novos contextos, a gente precisa de novas respostas. Né? E o que é terapia em pandemia? Acima de tudo, não tem solução, porque se alguém souber resolver isso aí, cara, tem um Nobel da Paz, tem um Nobel da Paz, um Nobel de Medicina, até lá, deve ter uns 4 Nobel te esperando, e então você pode, aí se alguém souber resolver, por favor, resolve, tá? Mas a gente sabe de algumas coisas, existem alguns protocolos que já são focados nisso há muitos anos. A Fiocruz fez esse curso, tá linkado, para quem pegou o link da palestra, é só linkar aí, tem 8 módulos sobre como fazer atendimento clínico em situação de pandemia, especificamente na situação da pandemia, e focado em várias populações, população indígena, violência doméstica, população de rua, violência infantil, clínica comum, adoecimento mental. Então, assim, eles trazem vários contextos e várias formas de atuar com diversas populações, das mais vulneráveis ou não. E basicamente isso que já tem em todos os protocolos de situações de pandemia, de desastre e tudo mais, o foco é estabilização dos comportamentos, então é ajudar a pessoa a estabilizar uma rotina minimamente funcional, e qualquer rotina funciona, qualquer coisa que a pessoa consiga fazer, o mínimo de cadência é bom para ela. O engajamento social para mediação mínima das coisas, então assim, evitar o isolamento efetivo, o isolamento total, a gente, em vez da pessoa só conseguir atenção nas situações críticas, que nem eu falei, começar a buscar um pouco mais da mediação social, mesmo que não esteja afim, porque senão a privação começa a subir, depois vai piorando a frequência e os repertórios vão piorando. A busca de repertórios protetivos, todo mundo tem alguma forma de repertório protetivo. Aí, às vezes, é se engajar religiosamente, às vezes é meditar, às vezes são não tão bons, né, como é beber e tudo mais, porque isso no contexto de amigos, mas encontrar com os amigos, mesmo que seja para falar merda, é bom, apesar de que a gente tem que evitar o consumo de drogas na pandemia. Jogar videogame, qualquer coisa que ajuda, né, que funcionasse como sistema de proteção da pessoa. É muito difícil situações que a casa da pessoa não é protetiva. Isso aí são os piores casos que eu estou tendo, isso aí com certeza. E as técnicas de aceitação e relaxamento, mas não no sentido, né, que nem eu estava falando ali sobre a emoção, não é no sentido de, é porque eu tenho que aceitar as emoções que eu estou vivendo, porque as emoções que eu estou vivendo, isso e aquilo. Não é uma descrição das coisas. As técnicas de aceitação e relaxamento, elas são muito importantes para a gente ter tempo, né, para agir, né? Porque se a pessoa está sempre na alta frequência, e até juntando de novo com o que a Fernanda estava falando ali, se a pessoa está sempre pirando, é muito difícil de você conseguir fazer uma intervenção de qualquer coisa. Então essas técnicas, tanto as de aceitação como relaxamento, como contenção, dependendo do caso, ou as intervenções químicas, psicofarmacológicas, elas são muito importantes para a gente ter tempo para desenvolver novos repertórios, tá? Mas as mais comuns são técnicas de aceitação e relaxamento. Quem tiver dificuldade com isso, pode procurar no Google Telepsi. O Ministério da Saúde fez vários vídeos falando dessas técnicas, são vídeos muito bons, muito curtos. Deixa eu até abrir aqui, cara. E aí eu vou mandar aqui no chat. Não é isso que eu quero, é isso aqui. E vídeos e psicoeducação. Eu vou mandar aqui no chat, aí o pessoal aí da organização manda pro pessoal que estiver vendo, tá? Então, assim, tem vários vídeos educativos no sentido para as pessoas aprenderem repertórios mínimos para lidar com as situações de pandemia, né? Tá, deixa eu fechar isso aqui. Tá? E isso, assim, eu acho que nesse ponto, ou pelo menos eu espero que nesse ponto, isso, até aqui, pelo menos a parte dos novos contextos, novas respostas, e essas respostas que a gente está buscando é de estabilização, não é esperado que ninguém tenha uma revelação
mágica, né, durante a pandemia, isso não faz sentido. Mas o que mais me preocupa mesmo é a situação do terapeuta nesse lugar, porque a gente, pelo menos é a outra impressão que eu estou tendo como supervisor, de que as pessoas não estavam prontas para esse tipo de situação, de que não tem nada acontecendo na vida dos pacientes, os contextos são muito específicos, então tem uma repetição, e isso exige que a gente desenvolva novas habilidades. Então é uma hora também do terapeuta se perceber e buscar apoio, né, e buscar formas de agir dentro dessas situações. Até por isso que eu estou mandando esse monte de link para vocês, para quem estiver tendo dificuldade, poder continuar aí o caminho. Tá? Mas o que me preocupa mesmo, de verdade, vem aqui. Né? São velhas respostas e novos contextos. Para quem estiver atuando na clínica e estiver esperando que... Eu particularmente, não acho que as coisas vão lá mudar muito no futuro próximo, mas que uma vez que isso aqui mude, os pacientes vão melhorar, isso é um problema. Então, vamos trazer alguns dados aqui. Né? Pelo curso lá da Fiocruz e outros cursos que eu já fiz de situação de pandemia ou situação de catástrofe, é esperado que 20 a 30% da população que viveu essa catástrofe vá apresentar algum adoecimento pós-pandemia. Ele pode ser de curto prazo ou ele pode ser de longo prazo. Tá? Então, não é porque as coisas voltaram ao normal que os pacientes vão melhorar. Tá? Então, a gente tem que estar muito pronto para perceber isso e fazer análises que ajudem nesse sentido. Né? Os repertórios, né, os pacientes, quem estiver atendendo, por favor, já comece a lidar com as situações dos pacientes que estão com um delírio mágico, de que, especialmente os que já estão apresentando sintomas de adoecimento mental. E aí, nesse sentido, eu estou falando do DSM, tá? Então, quem estiver atendendo critérios ali do DSM, ou quem você já perceber que não está atendendo, mas está muito perto de atender, e que está com um pensamento mágico de que, não, mas quando a pandemia acabar, isso vai se resolver. Isso não se resolve magicamente, né? Voltando lá para aquilo que a gente estava falando no começo, uma vez que o organismo aprende uma resposta, a resposta não desaparece. Ela faz parte agora, né? Por isso a gente tem uma teoria organicista que é isso, agora o organismo é isso, você aprendeu a fazer isso, isso faz parte de você. E muita gente não vai melhorar porque, né, elas já não estavam bem antes. Só que agora elas conseguiam fazer essas mediações sociais, elas conseguiam funcionar minimamente dentro da sociedade, com alguma ansiedade excessiva, com alguma depressão excessiva, né, mas nada que desse atenção clínica, ou que não causasse ruptura, mas me preocupa muito, porque essas pessoas vão voltar para essa realidade, né, e isso aqui é um dado que tem no livro Lost Connections, do Shapiro, que é muito massa esse livro, é um livro maravilhoso, recomendo que todo mundo leia, que 50% da população, em 2004, 50% da população americana não tinha uma relação de intimidade. Só que eles conseguiam ficar mediando nessa história de vai para academia, vai para o trabalho, vai para cá, vai para lá. Eles não sabiam surtar. Eles não tinham repertório de adoecimento. Calma, só um instante. Eles ainda não tinham esse comportamento de altíssima frequência ou de baixíssima frequência. E agora eles vão voltar para essas mesmas condições adoecedoras, como é você não ter nenhuma relação de intimidade na sua vida, e vão voltar sabendo adoecer. Isso vai gerar problemas. Assim, se eu puder, eu não tenho como afirmar isso tão categoricamente quanto eu estou afirmando, mas se eu pudesse, eu tenho é muito provável que isso vai acontecer, eu tenho muita certeza de que é isso, né? Essas pessoas vão voltar doentes para o mundo, na ausência das contingências anteriores, porque o mundo não vai voltar de uma vez, né? Numa privação gigante, e vai vir um caminho de frustração muito forte. Isso eu consigo afirmar em algum grau, porque eu trabalhei com contextos de internação, e muitas vezes, quando a pessoa está perto de ter a alta da internação, começa esse pensamento mágico de agora minha vida vai dar certo. Deixa eu olhar para vocês de novo. Agora minha vida vai dar certo, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz, eu vou me dedicar para minha filha, para o meu esposo, para o meu marido, eu vou fazer, eu vou acontecer, e ele sai com milhões de planos. Né? Só que
Se ele sai com esses planos e com esse monte de coisa que ele já não dava conta antes, quando ele entra em contato com o mundo real faz exatamente aquilo que levou ele a adoecer. Então, esses planos começam a frustrar, começa a dar errado. E ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, começa a frustrar um, só que começa a cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E isso gera um novo estado de adoecimento, gera recaída. Isso, né, a recaída geralmente é até mais grave do que o primeiro adoecimento. Por isso que é protocolo de internação que na saída você tem um plano de saída, você estabelece com a pessoa quais são os objetivos da saída da internação, o que ela vai fazer dali para frente, como que ela vai fazer. Isso é discutido com o profissional de saúde, que aí no caso de internação pode ser psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, pode ser psiquiatra, depende de quem está atuando no caso. Mas aí no caso da clínica a gente tem que ser a gente. De trazer essa visão realista para a pessoa, de montar uma situação, de perceber muito bem que essa não é uma situação mágica. A pandemia é real, os efeitos dela não vão embora do dia para a noite. O mundo não vai voltar a um normal, até porque a pessoa não vai deixar de emitir os comportamentos que ela aprendeu nesse contexto. Tá? Então, assim, é muito importante vocês buscarem essas alternativas e terem essa visão construcional de não tentar explicar demais a emoção da pessoa, né? De tentar passar, sei lá, quantas sessões só olhando para o adoecimento e olhando para os relatos de adoecimento, olhando para e buscando a história de na pandemia como que a pessoa adoeceu, por que que ela adoeceu, porque aí perdeu isso, perdeu aquilo. É lógico que nesse sentido eu não estou falando das pessoas que passaram por luto, que perderam famílias inteiras. Isso aí é outro rolê, isso aí precisa de uma terapia muito específica, né? Pessoas que tiveram prejuízos de vida significativos, aí a gente precisa dar muita atenção. Mas eu estou falando dessas outras pessoas que, se a gente for só tentar explicar eternamente os efeitos da terapia, sem nunca olhar para as contingências que foram perdidas, para quais reforçadores foram perdidos, e ajudar a pessoa num plano realista de construir novos repertórios e deixar ela à mercê das respostas velhas, as respostas velhas, as velhas respostas que eu vi, são as respostas de adoecimento, porque elas são muito efetivas socialmente. Adoecer é muito efetivo socialmente. A gente vai ter que ajudar muito e construir muitos planos para reestruturar essas contingências, desenvolver novos repertórios e ajudar as pessoas de fato a viverem novos repertórios. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Esse era o objetivo da palestra, de trazer para vocês que as pessoas estão agora numa situação muito forte de coerção. O sofrimento é razoável nesse caso. Por hora, a gente consegue fazer mudanças mínimas na vida da pessoa, porque elas não têm acessos sociais significativos, elas não têm como mediar. A vida de todo mundo caiu do dia para a noite. E que o foco depois disso aqui, ou até para quem já está saindo e está se expondo ao risco de sair, não é no sentido de você só manejar aquilo. É muito importante dar atenção para aquilo que foi perdido e procurar novas formas de acessar isso, de desenvolver novos repertórios, de viver com as frustrações. Só para dar um exemplo, quem está voltando para academias e coisas e tal, vários pacientes estão relatando síndrome do pânico, né, por estar na academia. Isso exige isso não é só explicado pela quarentena em si, é porque as pessoas aprenderam a ter pânico. Elas nunca tinham tido pânico, elas não sabem lidar com isso no mundo real. A gente vai precisar desenvolver essas estratégias, a gente vai precisar ensinar novas coisas. Tá? Deem muita atenção para isso, não deem tanta atenção assim em explicar como a quarentena funciona. Isso todo mundo já sabe. Tá? Era isso. Tá? Obrigado. Paulo, obrigado. Obrigado mesmo pela presença, por aceitar o convite, né, pelo teu tempo também. Né, trouxeste uma análise super complexa, né, de todos os efeitos que estão rolando agora. Né, foi bastante elogiado nos comentários aqui do chat as tuas metáforas, né, que trouxeste metáforas super incríveis e o pessoal gostou muito.
Ah, obrigado, cara. Tá? É, e aí, tem coisas para perguntar? Tem dúvidas? Estou disponível. Tem dúvida, gente? Opa, tem algumas perguntas aqui aparecendo. Bom, primeiramente, parabéns aí, Paulo, pela sua palestra. Foi muito bacana, foi muito interessante. Tem algumas perguntas surgindo agora. Então, Paulo, eu tenho encontrado dificuldade em ajudar as pessoas que precisam voltar para a rotina fora de casa. Como falar desse medo que é real com a galera que tem que enfrentar? Pois é, é exatamente isso que eu estou tentando trazer, que a gente não é o medo, né? Se nunca esteve claro, o medo é uma resposta razoável, né? Pode não ser para a gente, mas é para essa pessoa. E são situações muito difíceis. A gente tem que olhar, né? Eu não estou fazendo indicação clínica, tá? A gente tem que olhar assim, qual é a demanda que essa pessoa realmente tem. O que eu imagino que seja o trabalho está demandando a volta ao presencial, que é o que está acontecendo agora. Como que a gente ajuda essa pessoa a se proteger dentro do possível? Ela sabe, ela tem repertório comportamental de biossegurança? Ela sabe olhar, ela sabe manejar. Biossegurança é lavar a mão, é usar máscara, trocar de máscara. Ela sabe fazer isso efetivamente? Ela sabe manejar isso, assim, vou levar um spray de álcool da minha casa para poder fazer. Tá? Isso é padrão. Isso não, então, assim, certificar a pessoa que ela sabe, certificar a pessoa da efetividade disso, apoiar a pessoa a emitir isso. Mas eu vou ter que pegar um ônibus com 50 pessoas. Caralho, fudeu. Aí é manejar assim, cara, como que a gente consegue fazer isso num grau de segurança que faça sentido para você? Porque já é uma situação que não tem biossegurança real. Então, assim, até onde você consegue, o que, que você consegue, quais são as alternativas, né? Explorar alternativas. Tem grupo do trabalho, você consegue sair mais cedo, você consegue sair mais tarde, tem como pegar carona, porque seja como for, 50 pessoas é menor que 4, 4 é melhor do que 50 nesse caso. Isso falando do contexto de trabalho, né? Mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Ela já saiu na rua, ela já começou a se expor gradualmente, de novo, isso não é uma desensibilização, isso é ela entrar em contato com contingências que ela é capaz de administrar. Isso é situação de controle. Tá? Não é de sensibilização assim, eu vou chegar pertinho do que eu tenho medo. Né? Eu nem faço de sensibilização, para falar a verdade, eu não recomendo para ninguém, inclusive. Façam treino em situações de controle, em que a pessoa é exposta a contingências em que ela é capaz de administrar. Mas aí você vai ter que levantar com a pessoa quais são esses graus. O que ela consegue fazer. Se ela tem repertório para pedir no trabalho, para reduzir, ela está pronta para trabalhar menos, está pronta para pedir demissão, que seja. Né? E tem que explorar essas alternativas. Né? Não é uma coisa assim, a pessoa vai sair de casa do dia para a noite. Tá? Então, desculpa, eu acho que eu não consegui te dar uma resposta clínica, mas porque eu não sei do caso, e dois, porque a gente tem que parar para entender a vida dessa pessoa especificamente. Mas legal, Paulo. Acho que era uma pergunta que exigia talvez uma resposta mais prática mesmo, algo do tipo, e eu achei bem bacana, bem interessante. Tem uma pergunta aqui da Natália Oliveira, que ela fala: vi numa reportagem que a questão do adoecimento mental será uma outra onda pós-pandemia. E ela está perguntando se faz sentido. Isso estatisticamente faz todo sentido, é o que a gente sabe de todas as situações de catástrofe, seja elas ambientais, aeronaves e tudo mais. O dado que eu apresentei ali, esse dado está em consonância com, com essas pesquisas e com essa entrevista, de que a gente espera, num primeiro momento, assim, agora a gente está esperando adoecimento geral. Então, 100% da população, por mim, pode adoecer. Nesse curso da Fiocruz que eu passei para vocês, em algum momento, não sei se está gravado isso, mas era um curso que a gente estava fazendo esse curso para atender os profissionais da Secretaria de Saúde de Brasília. E foi passado para a gente mais uma vez, cara, se o bicho sai correndo pelado no plantão, é o que a gente está esperando. Então, durante a pandemia, é esperado que 100% das pessoas adoeçam em algum grau. No pós-pandemia,
nos primeiros meses é esperado que de 20 a 30% da população exposta à situação de crise, né, a situação de catástrofe que basicamente é todo mundo, adoeça. E que depois esse número vai reduzindo. E aí é importante até vocês começarem a façam esse curso da Fiocruz. No Coursera.org tem um curso em inglês e em espanhol sobre atendimento a situações de emergência, catástrofe. Todos eles são muito bons. Eu não recomendo que a gente fique preso, especialmente numa situação, a gente lembrar que nós somos profissionais de saúde e que a gente se formou por tantos anos para aprender a ler tudo sobre saúde do nosso corpo. Então, não se peguem tanto a análise do comportamento nesse sentido de se privar de aprender técnicas que são importantes numa situação tão grave por sei lá, fetichismo teórico, tá? Então, façam, especialmente porque vai ter muito caso de estresse pós-traumático. Legal. Tem aqui uma pergunta da Norma Lilian, que ela pergunta qual que é o nome do livro que você indicou quando falou de conexão. Lost Connections, do Shapiro. Eu vou buscar aqui o link da Amazon e aí eles mandam aí, tá? Okay. Lost Connections, do John Harari. Eita, eu coloquei errado. Desculpa, eu coloquei a citação errada na palestra. Mas eu vou mandar aqui para o povo, eles vão linkar aí. Cadê o chat? É esse aqui. Tá? Um livro maravilhoso sobre o adoecimento que a gente já tem há mais de 20 anos, pelo menos desde os anos 2000, sobre a completa falta de conexão com o mundo em volta da gente, como a gente tem vivido vidas muito isoladas. Inclusive, se eu não me engano, esse jornalista entrevistou o Kohlenberg nesse livro. Então, para quem é chegado aí da FAP, eu acho que vai se sentir muito querido lendo isso aí. Queria aproveitar a oportunidade, então, Paulo, né, para a gente divulgar a Ninho, que é uma das parceiras do evento também. A Ninho foi fundada e é conduzida pelo Paulo Aguirre, né? Foi planejada, né, pensada para ser uma comunidade de analistas do comportamento se apoiando mutuamente, né, Paulo? Sim. Né? E o Paulo desenvolve lá trabalhos oferece supervisão clínica, né, dá aulas também para temas específicos, né, de acordo com a dificuldade de cada um que esteja junto com ele, e gerenciamento de carreira, gestão de carreira, né? Então, a gente vai enviar o link aqui para vocês também. E se tu quiser falar alguma coisa a respeito também, Paulo, fica à vontade. Falo sim. Eu formei e venho trabalhando na clínica, eu consegui me desenvolver como psicólogo clínico, né, tenho dado palestras, aulas e tudo mais. Essa é a parte ok. Mas sempre me incomodou muito, né, a parte da galera que sai formada. Né? Todo mundo sabe que a gente é formado prioritariamente em academia, a gente não é formado na prática. E eu vejo muita gente que está sofrendo para desenvolver a clínica, eu vejo muita conversa sobre como a clínica não funciona, ou como que é muito difícil fazer a clínica. É um caminho difícil, isso aí não tem dúvida, né? Assim, muita responsabilidade, muita treta, é difícil captar paciente e tudo mais. Eu acho que tem um caminho mais fácil, que é a gente desenvolver uma comunidade de pessoas que estejam buscando isso, que estejam tentando, pessoas que estão vinculadas ao propósito da saúde, ao propósito da melhora dos pacientes, e que a gente possa conversar sobre essas dificuldades. E eventualmente, eu tive um projeto chamado Corrente do Bem, que eu supervisionei pessoas gratuitamente, desde que elas atendessem gratuitamente também alguns pacientes, e deu para ver que tem três cernes assim, né, que são difíceis. É a parte conceitual, que eu tento apoiar muito. Então, inclusive, se vocês quiserem entrar no YouTube da Ninho, tem lá algumas aulas que eu dou e que já dei e tudo mais, tentando ajudar isso na parte das pessoas entenderem como que a análise do comportamento se dá na prática, se dá na clínica. Eu tento apoiar a pessoa com supervisão clínica, né, fazendo análises funcionais, tentando ajudar as pessoas a gerar intervenções, ajudando as pessoas a se desenvolverem dentro das terapias de terceira onda ou dentro de
da própria clínica, que precisam de análises funcionais específicas, e a parte de empreendedorismo, que é um buraco que, né, em lugar nenhum se aprende, e que né, eu trabalhei muito com empresas, já tive empresas, já afundei empresas diversas vezes, então isso aí é uma coisa bem tranquila para mim. Mas eu dei sorte, e eu vejo que muita gente não teve essa sorte que eu tive de ter essa experiência antes, e que tem muita dificuldade na parte prática, gerencial, que acontece atrás do consultório. E aí eu tento atacar isso apoiando todo mundo que vem falar comigo, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila, basicamente se você falar comigo eu tento te responder em algum momento. É bem operante livre mesmo, assim, você fala comigo eu respondo. E eu tenho esse propósito de tentar melhorar a qualidade de saúde de forma geral, especialmente para quem está com essas dificuldades, a galera recém-formada, a galera que está tentando estruturar uma clínica, a galera que está tentando entrar na análise de comportamento, mas tendo dificuldade de aplicar o conceito na prática. Massa, massa, Paulo. E eu participo, né, da Ninho, posso falar por experiência própria. Querido. Tá sendo super importante para mim estar contigo agora, né? Tu estás ampliando as minhas visões de uma forma absurda, assim. Te agradeço muito por isso também, por isso que fiz questão também de ajudar a divulgar, né, esse projeto que é tão importante. O prazer é meu, Kenji. Todo meu, tá te apoiando e tá contigo nesse caminho, cara, é minha missão de vida. É melhorar a saúde. Eu descobri que eu não consigo salvar o mundo atendendo, então precisa aumentar o número de gente que está atendendo de uma forma massa, sacou? Então é isso. Sim. Legal. E tem mais uma pessoa aqui também no comentário elogiando a Ninho, dizendo que recomenda bastante e que é ótimo para se desenvolver, e que é acolhedor, ajuda, dá apoio. A Ana Priscila está comentando aqui. Pri, obrigado. Cara, meu coração fica muito, muito, muito feliz com vocês. Então, parabéns obrigado por estarem do meu lado. Gente, além disso, a gente está, eu enquanto Coworking Crescer, né, sócio do Coworking Crescer junto com a Ana Paula, a gente está fazendo um curso em parceria com o Paulo, que vai ocorrer agora em outubro, e a gente está com sorteio na página nesse momento. Né? Então, se você quiser dar uma olhada lá na página no Instagram da Jaque, dê uma olhadinha, e a gente vai sortear segunda-feira um ingresso para esse curso maravilhoso, né, que a gente já viu dentro da Ninho também. O Paulo pedi para o Paulo fazer uma extensão dele, para a gente fazer um treinamento um pouco mais extenso, né? E ele vai falar sobre formulação de objetivos clínicos, integrando elementos da FAP, ACT e construcional. Então, eu recomendo bastante, né? Eu até coloquei na divulgação do curso aqui que o Paulo é o bruxo das análises funcionais. Me mata de vergonha, velho. Porque é demais ver o raciocínio clínico dele mesmo sendo explorado, né? Mas só para quem não conhece, eu não tenho essa coisa. Eu trabalho com abordagem constitucional, mas é por uma escolha minha, pessoal, por diversos motivos, mas eu não tenho treta com nada. Eu acho super importante as pessoas usarem as ferramentas, né? Que nem eu falei, até saiam da análise do comportamento quando for necessário. Tem, inclusive, isso. Mas, independente de qual abordagem, a pergunta para mim, que vem para mim é sempre a mesma. Qual intervenção eu faço? O que eu faço? E a pergunta que eu sempre faço é, não sei, cara, você tem que falar para onde você tem que ir. Então, sempre cai numa discussão de quais são os objetivos clínicos. E essa discussão é uma discussão muito legal, já tive ela algumas vezes. E aí o objetivo é tentar trazer pelo menos o racional de como que essas três abordagens trabalham para se formular objetivos clínicos, e tentar trabalhar com alguns instrumentos, né, ou gerar algumas perguntas, reflexões e métodos para vocês começarem a ter esse racional. Eu não quero falar qual é o objetivo clínico de alguma coisa, né? Algumas intervenções têm isso, né, declarado, que é o caso da ativação comportamental, mas não é o meu. O meu é que vocês comecem a pensar da melhor forma possível a partir de cada uma dessas abordagens. Massa, Paulo. Então, gente, estamos encerrando o nosso evento. Por enquanto, temos mais perguntas? Alguém quer fazer algum comentário para o Paulo? Eu estou aqui, se precisar. Olha, curti. Teve uma pessoa que... Opa, desculpa, Kenji. Teve uma pessoa que perguntou como pode ter acesso. Acredito que a Ninho. Mas o link já está aqui, né? O link já está no chat, né, Kenji? Já está no chat. Então, vou colocar de novo. Aí, gente. Pode acessar.
Então, por hoje, gente, encerramos por aqui nossa transmissão, né? Quero agradecer muito de coração a todo mundo que está aí até agora, né? A gente sabe que foi um dia extenso, com muita coisa para digerir, como a gente viu um comentário super legal aí no chat, né? Muita coisa para digerir, muita informação, mas obrigado a todo mundo que está aqui, né? E daqui a uma semana, então, no sábado, a gente tem 2 eixos para discutir. Pela manhã, a gente vai ter questões clínicas na pandemia, com Renata Pinheiro, Micaele Saban, Regina Vielenska e Paulo Abreu. E durante a tarde, Impacto nas Famílias, o eixo Impacto nas Famílias, com Marcelo Ortolan, Bianca Dalmaso e Denise Leitieri. Vocês podem acompanhar toda a programação lá no Instagram da Jaque, tá bom? E Rapaz, só gente foda, velho. Tá de parabéns. só gente incrível, né? Você juntou todo mundo que me ensinou a fazer alguma coisa. Impressionante. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo engajamento e até o próximo sábado.